Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Este é o primeiro episódio do podcast do MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. E neste primeiro episódio nós vamos conversar com a professora Thaís Tiber. Seja bem-vinda, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Rafael, muito obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, também por ter aceitado o convite para abrir esse projeto que é tão importante. A professora Thaís está aqui conosco porque ela vai ser a próxima professora a entrar em sala de aula com a turma 2025 no mês de setembro. Então, logo, quem faz o curso e está assistindo o vídeo vai poder contar com a presença dela nos encontros presenciais e também nos encontros online. E para você que não faz o curso, acompanha a entrevista para quem sabe na próxima turma encontrá-la e fazer parte aí desse processo de formação. Falando em processo de formação, quero começar a nossa conversa falando com você sobre o seu percurso, a sua trajetória de formação, trazendo alguns pontos importantes aí do curso de graduação, do mestrado, do doutorado e também do pós-doutorado. Você é graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Unicamp, entrou em 2013 e finalizou em 2017. Para começar, então, o nosso diálogo sobre a graduação, conta para nós quais foram aí as suas disciplinas favoritas aí durante esse período. Para mim, as principais disciplinas foram aquelas vinculadas à formulação, à implementação e avaliação de políticas públicas. A disciplina de Laboratório de Políticas Públicas 1 e 2 foram as principais, justamente porque ali os alunos podiam ter a experiência prática mesmo de fazer um diagnóstico de um problema público e de formular uma possível solução para ser implementado pelo ator que declara aquele problema, que pode ser tanto uma secretaria municipal quanto o prefeito ou outro ator relevante, e as disciplinas vinculadas a direito e economia, justamente por conta aí dessa orientação de pesquisa que eu tive bem no início da minha graduação. No seu TCC, desenvolveu uma pesquisa com o título Os Direitos Humanos da ONU e o Governo Brasileiro, uma análise da incorporação dos preceitos da ONU nas ações governamentais. Como você comentou, eu fiz o meu TCC era vinculado à questão dos direitos humanos. Foi a minha primeira experiência em fazer uma pesquisa, né? Ela é muito vinculada aí à primeira IC, iniciação científica, que eu fiz na graduação. Eu fiz duas, todas vinculadas também ao LESP, que é o Laboratório de Estudos do Setor Público, sob orientação da professora Milena Serafim. E nessa pesquisa, eu tinha como objetivo identificar a forma como as recomendações da ONU, Organização das Nações Unidas, elas estavam sendo incorporadas pelo governo brasileiro nos seus instrumentos de planejamento. E no caso, eu analisei o mecanismo RPU, que é a Revisão Periódica Universal da ONU, que é feita de 4 a 5 anos, por outros países membros da ONU, e a forma como essas recomendações estavam sendo incorporadas pelo PPA, que é o Plano Plurianual do Governo Federal. E aí eu fiz esse comparativo em relação às recomendações e a forma como eles estavam aí sendo seguidos e sendo incorporados nesse instrumento de planejamento. A minha pesquisa, ela foi indicada na parte lá do prêmio do CNPq, em relação à área de ciências humanas, se não me engano, e foi a primeira experiência que eu tive aí em pesquisa e me apaixonei, né? Foi o caminho que eu quis seguir depois, né? Fazendo mestrado, doutorado, pós-doc e agora sendo docente. Essa sua iniciação científica que você comentou, você fez duas. As duas foi uma sequência a outra com tema complementar ou você buscou outro tema? Então, quando eu fiz a minha segunda iniciação científica, eu já estava no mestrado, porque eu pedi o reingresso em administração pública. Essa minha segunda EC foi vinculada à questão da educação em direitos humanos, que aí foi o foco mesmo do meu mestrado. O seu mestrado, ele é interdisciplinar em ciências humanas e sociais aplicadas. A sigla dele, para quem é da Unicamp, se refere ao programa como ICSA, Isso. ICHSA,
SA. Ele é um programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. Você entrou em 2017 e finalizou em 2019. O título da sua dissertação foi A Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior, uma análise do compromisso social da universidade pública sob a perspectiva da produção e disseminação de conhecimentos. Então, se você puder comentar para nós. Como eu comentei, o objetivo dessa pesquisa era fazer algo um pouco mais focado em relação à questão dos direitos humanos, né? Então, eu comecei lá na IC com algo um pouco mais amplo, olhando o tema dos direitos humanos de uma forma ampla, e no mestrado eu quis focar nessa questão da educação. E eu percebi que, na época que eu estava fazendo o meu mestrado, algumas iniciativas vinculadas à questão da educação em direitos humanos estavam sendo feitas por parte da universidade, justamente por conta da gestão universitária. E isso me surtiu essa ideia aí de fazer algo mais focado na Unicamp, por conta desse contexto, e também porque eu queria me aprofundar nessa questão de como ensinar direitos humanos, como fazer com que as pessoas conhecessem seus próprios direitos. E a educação em direitos humanos é uma prática justamente para fazer com que isso aconteça. E essa pesquisa, ela foi feita durante esse período, e eu analisei tanto ações de pesquisa quanto de extensão que estavam em andamento e que já estavam finalizadas, justamente para mapear tudo aquilo que já foi realizado dentro da universidade sobre esse tema. Então, tinham aquelas categorias específicas sobre educação em direitos humanos, então, pesquisas específicas sobre esse tema, e aquelas outras que também tratavam sobre temas de direitos humanos, só que de uma forma mais ampliada, né? Então, eu fiz essa dupla categorização. E na IC, como eu estava comentando, nessa minha segunda IC, eu foquei nas práticas extensionistas, na Unicamp também. Então, eu fiz esse recorte específico para a segunda IC, enquanto que na dissertação de mestrado eu olhei pesquisa, extensão, e tem uma partezinha lá que eu consegui adicionar algumas questões de gestão universitária nessa área. Então, na parte de gestão, por exemplo, tem a questão do próprio lançamento do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, que veio justamente nessa época que eu estava fazendo a minha dissertação. Participei desse processo também, o GT de construção desse observatório e da gestão do Pacto Universitário para a Educação em Direitos Humanos também. Você consegue falar um pouco para nós dessa experiência de participar do observatório, desse grupo, né, que deu vazão, até para explicar um pouco para quem está nos acompanhando o que é um observatório, né, o que ele significa no contexto da Unicamp, por exemplo. Antes da criação do observatório, por parte de uma iniciativa governamental do governo federal, foi lançado ainda durante o governo Temer um Pacto Universitário para a Educação em Direitos Humanos. Foi uma iniciativa do Ministério da Justiça com o Ministério de Educação, se eu não me engano, e era um programa em que as universidades, elas mostravam, elas identificavam e faziam esse levantamento, né, do que estava fazendo a universidade em termos de educação em direitos humanos, em termos de direitos humanos, e fazia essa publicização desses dados para o governo. E a partir das ações vinculadas a esse pacto, a partir do momento que a Unicamp assinou, ela criou um GT, justamente para fazer esse monitoramento. Eu fui convidada a participar desse GT justamente porque eles conheciam a pesquisa que eu estava desenvolvendo, e dentro das atividades desse GT foi proposto um observatório de direitos humanos. Depois virou a diretoria executiva, né, de direitos humanos. A princípio era justamente fazer esse processo que eu já estava fazendo na minha pesquisa, identificar tudo que já tinha feito, criar mesmo um portal na internet com todos os documentos vinculados à questão dos direitos humanos, criar outros GTs vinculados ao observatório para tratar sobre questões de assédio sexual, por exemplo, e outras questões mais que surgem no nosso contexto universitário. E aí, a partir daí, outras ações foram realizadas. O pessoal do observatório desenvolveu um seminário, um simpósio de educação de direitos humanos, né, na universidade. Acho que foi um dos principais eventos ali que trouxe essa questão dos direitos humanos para mais próximo, mais perto aqui dos estudantes, tanto
tanto de graduação quanto de pós, quanto servidores e docentes. Então, foi uma experiência muito rica eu poder ter participado, justamente porque eu estava agindo ali como uma pesquisadora participante, né, uma pesquisa participante ali durante a minha dissertação de mestrado. Quando eu finalizei o mestrado, eu migrei para outro tema. Eu ia comentar isso, que quando você entrou no doutorado, você acabou ampliando, né? Você veio numa tradição de pesquisa relacionada com a questão dos direitos humanos, e aí Sim. quando você ingressa no doutorado, você abraça a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável e segue com eles, né? Isso. Seu doutorado foi no programa de pós-graduação em Política e Científica Tecnológica da Unicamp, com um período sanduíche na Alemanha, e você iniciou ele em 2019 e finalizou em 2023. A sua tese tratou sobre a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela comunidade científica, fazendo um estudo na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quiser conversar um pouquinho sobre a sua pesquisa da tese? Como você falou, eu vinha tentando especificar um pouco mais, né, o meu campo de estudo. Mas, assim como eu percebi lá no meu mestrado que a universidade estava propondo ações vinculadas à questão dos direitos humanos, no meu doutorado, eu percebi que a universidade estava mais focada nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não apenas a universidade, mas como agências de financiamento também. Eu percebi que tinha muitas publicações categorizando projetos de pesquisa em relação aos ODS, e a FAPESP, em específico, que foi a agência de financiamento que eu desenvolvi, né, essa minha pesquisa, também estava fazendo isso. Então, ela também estava nesse processo de categorização. Mas eu queria entender por que uma agenda de desenvolvimento governamental, que é formulada principalmente por uma agência internacional, a ONU, é uma agenda hegemônica, vinha sendo incorporada por parte de uma agência estadual, uma agência de pesquisa estadual, sem a devida adaptação dos objetivos e metas, né, ao nosso contexto. Então, isso me causou muita curiosidade para saber como que estava acontecendo esse processo de incorporação dessa agenda. E foi aí que eu me debrucei no marco teórico da geopolítica do conhecimento e dos estudos latino-americanos de ciência e tecnologia, que são perspectivas um pouco mais críticas em relação à questão da produção do conhecimento e que me fez perceber aí o que realmente estava acontecendo no âmbito da FAPESP e em outras agências de financiamento latino-americanas também. Então, foi um estudo para mim que foi um divisor de águas, de compreender os ODS como uma agenda super importante para o desenvolvimento, tanto em termos de sustentabilidade, quanto econômico, quanto social e institucional, mas também entender que é uma agenda que a gente precisa adaptar ao nosso contexto. E aí eu fiz parte do doutorado na Alemanha, que é uma universidade que também adota uma abordagem interdisciplinar, assim como a FCA, e é uma universidade de ciências aplicadas. Foi lá que eu consegui compreender como que os ODS estavam sendo incorporados por agências do Norte Global, por universidades do Norte Global, e qual que era a diferença em relação às do Sul Global. Você trouxe duas colocações que eu gostaria de perguntar, me gerou curiosidade. A primeira foi para entender o que realmente estava acontecendo no âmbito da FAPESP, né? E a segunda foi entender a diferença das instituições do Norte e as instituições do Sul em relação ao tema. Se você puder comentar, eu agradeço. Com certeza. Antes de tudo, a gente precisa compreender que os ODS é uma agenda muito vinculada às demandas e às necessidades dos países do Norte global. O principal país que financia a ONU, por exemplo, é os Estados Unidos e países ali da Europa, os mais ricos, né? Então, Alemanha, Inglaterra e outros países mais. E por se tratar de uma agenda que possui 17 objetivos diversos, né? E 169 metas para serem atingidas até 2030, a gente tem que entender que apenas uma parte desses objetivos, eles estão de fato adequados, digamos assim, ao nosso contexto, que é o objetivos 1 ao 6, que fala aí sobre a questão da educação, da igualdade de gênero, é mais vinculado ao nosso contexto mesmo, regional da América Latina. De 17, 6. Sim.
E essa agenda, ela não incorpora alguns objetivos, alguns problemas públicos que temos na nossa região. Por exemplo, a questão da violência. Isso não é incorporado em nenhum objetivo. E é algo que a gente precisa tratar para conseguir atingir alguns objetivos. A questão da própria educação, da saúde. E por conta disso, isso me causou um rebuliço durante a pesquisa, porque estava todo mundo adotando os ODS, isso inclusive a própria Unicamp, adotando os ODS como se fosse uma agenda que todo mundo precisasse de fato adotar, sem a devida adaptação. Então, essa questão da violência não passa por nenhum ODS. A questão dos migrantes, por exemplo, também é uma questão que não é incorporada em nenhum lugar. E é algo que, por exemplo, para os países do norte global, principalmente, é uma questão super importante, né? E que eles estão negligenciando há muito tempo, em especial os Estados Unidos. E por conta disso, eu percebi que, por exemplo, no caso da Unicamp, eles começaram a categorizar esses projetos de pesquisa, ações estratégicas dentro da universidade com base nos ODS. O que é estranho, porque existe uma certa forçação de barra para adequar um ODS com uma ação estratégica, por exemplo. Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. E necessariamente eles têm que fazer isso. E aí o que aconteceu com a FAPESP foi a mesma coisa. Então eles lançaram um portal, acho que foi em 2021, se eu não me engano, classificando todas as pesquisas, todas, de todas as áreas, com base nos ODS. Então, mesmo que não tivesse nada a ver com os ODS, a pesquisa era classificada. Então, por exemplo, pesquisas na área de física, na área de matemática, química e outras pesquisas mais até nas ciências humanas e sociais aplicadas eram todas categorizadas com base nos ODS, mesmo não se tratando assim completamente nada a ver com nenhum objetivo, nenhuma meta dos ODS. E aí eu fui buscar realmente investigar o porquê que isso estava acontecendo. Então a gente sabe que a agenda dos ODS ela tem alguns conflitos entre os próprios objetivos e metas, ela é incompatível, tem coisa que realmente um objetivo vai em desacordo com o outro. Questão econômica, com ambiental, assim, é muito difícil a gente alinhar, justamente por conta dos problemas que a gente tem nesse termo do desenvolvimento sustentável, né? E aí, quando a gente fala sobre a FAPESP adotando e outras agências latino-americanas adotando, eu fui olhar como que estava acontecendo lá nas outras agências de financiamento do norte global. Então, eu olhei na Comissão Europeia, por exemplo, e eles estavam adotando os ODS como um requisito obrigatório. Então, por exemplo, se eu submeto um projeto de pesquisa para a Comissão da União Europeia, eu preciso necessariamente indicar que a minha pesquisa ela vai ser capaz de contribuir com o alcance de um ODS. Então, isso era requisito obrigatório. Se você não indicasse essa vinculação, sua pesquisa era automaticamente rejeitada. E no caso da FAPESP, começou com esse processo de classificação. E aí eu fui investigar. Bom, lá... Basicamente, lá era um pré-requisito. Para a FAPESP se tornou assim, a sua pesquisa atende a quais objetivos, sem necessariamente ter um compromisso com aqueles objetivos. Isso, exatamente. Então, no caso da FAPESP, em específico, eu fiz a entrevista com o Conselho Superior, membros do Conselho Superior, acho que foram 13 pessoas que participavam lá na época, nem todo mundo aceitou falar comigo, né? Então teve pesquisadores do Biota, até do Programa de Políticas Públicas, que tem lá a questão da energia também. Conversei com pelo menos um de cada programa e conversei com outras pessoas aí do conselho, para justamente identificar por que estava havendo essa vinculação tão direta e que, por vezes, inadequada em relação aos projetos, né? Os resultados que eu obtive por meio da aplicação dessas entrevistas foi justamente que, ao observar que outras agências de financiamento, principalmente do norte global, estavam fazendo isso, teve-se a ideia de fazer também para mostrar para as outras agências que uma agência local do estado de São Paulo também estava adequado a essa agenda de desenvolvimento que eles estavam, né? Não necessariamente fazendo com que os ODS fossem alcançados na prática. Então, era mais uma questão de marketing. De associação mesmo. Exato, exatamente. Então, a perspectiva que eu trago aqui na minha tese é justamente mais crítica, né, em relação à forma como os ODS vêm sendo adotados não só por agências de financiamento, como também por universidades no geral, né, não só a Unicamp, outras universidades também fizeram isso. Essa conversão dos objetivos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em um rótulo ou uma etiqueta é algo que interessa muito ao mundo euro-americano. A atividade econômica mundial, ela depende muito do que é insustentável para o eixo sul do mundo. Então, Exatamente. se nós observarmos para os ODS mais enquanto uma etiqueta, como uma classificação aleatória do que efetivamente como uma métrica, para eles acaba sendo muito cômodo, porque aquilo que tem sido feito ao longo da história não corre o risco de ser alterado ou também de ser ameaçado. Né? Exatamente, é uma forma de controlar essas relações de poder que existem entre os países também, né? Uma agenda comum que ignora tudo isso. E aí, dentro da sua vivência na Alemanha, você percebeu que lá a relação com os objetivos é uma relação realmente mais fidedigna do que aquela que a gente consegue observar na América Latina, por exemplo. Sim, com certeza. Lá, ao meu ver, parece que os ODS eles ganham uma dimensão que ultrapassa essa questão mais teórica. Então, eles tentam realmente, na prática, dentro da universidade mesmo, por meio de ações, de realmente fazer com que os ODS sejam alcançados, né? Mas isso é muito interessante, né? De perceber como essa questão da visibilidade que a FAPESP gostaria de ter em relação às demais, essa questão própria da internacionalização, que eles sempre buscam, desde 2015, eles estão nesse processo de internacionalização, em especial com países do norte global, ignorando, por vezes, os países da nossa região, aqui, na América Latina. A quantidade de parcerias, colaborações que tem com os países da América Latina é muito inferior em relação aos países lá do norte global. E quando a gente pensa na adoção dos ODS de uma forma prática, a gente percebe que, por exemplo, até mesmo o ODS sobre igualdade de gênero. Quando a gente observa quem compõe o Conselho Superior da FAPESP, quem compõe a coordenação desses programas estratégicos da FAPESP, a maior parte das vezes são todos homens. Como que a gente pode falar que os ODS realmente estão sendo incorporados pela FAPESP, se na prática da gestão ali não acontece? Então, enfim, eu faço uma série de críticas aí sobre essa incorporação entre aspas, né, dos ODS pela FAPESP e por outras agências também, que deveria ser observada. E um exemplo interessante, tem uma agência chinesa de pesquisa também, que financia pesquisa, que pegou os 17 ODS e eles fizeram uma transformação desses ODS em 6 objetivos, 6 áreas estratégicas. E aí sim, tem uma mudança ali, uma virada de chave em relação a qual que é a demanda que eles têm na região. O que eles precisam resolver em termos de problemas públicos. É realmente aí um exemplo que pode ser tomado como diretriz, né? A gente não precisa adotar toda a agenda estrangeira que vier, da ONU, seja de qual for o organismo multilateral. Nós temos que realmente adaptar, fazer esse processo de internalização para que a gente simplesmente não corra atrás de objetivos que, na verdade, não têm relação com o nosso histórico. Isso, na verdade, tem a ver até com o histórico dos instrumentos internacionais, políticos, de governança que originaram os ODS, as metas do milênio, antigamente, né? Que quando elas foram lançadas, num primeiro momento, a própria ONU declarou mundialmente que aquilo que estava bem resolvido num país, numa nação, não caracterizava que aquele país havia alcançado aquela meta. Caracterizava que aquele país não tinha problemas em relação àquela meta. Exato. Né? Então, que os países se dedicassem, ao invés de superexplorar aquilo que havia menos questões problemáticas, se dedicassem a resolver e enfrentar os problemas mais característicos de cada um, que não aconteceu, né? A gente sabe, bem como você falou, e observando recentemente, né, o movimento mundial em relação às causas de sustentabilidade, o próprio movimento aqui das casas de poder do Brasil, a gente observa que no discurso todo mundo gosta de ser sustentável, mas na prática a sustentabilidade pode demandar algumas concessões que a economia ainda não está disposta a oferecer, né? No seu pós-doutorado, você seguiu um caminho de pesquisa parecido? Eu vi aqui que você fez ele na Embrapa, ou você foi se aventurar em outras áreas? Então, depois que a gente finaliza o doutorado, é meio que sobrevivência, né? A gente precisa buscar sobrevivência. E aí, eu mandei um projeto de pesquisa de pós-doc para a FAPESP, junto com uma professora de administração pública da Unesp. Ele foi super bem avaliado,
avaliado, era nessa questão aí do processo de produção e disseminação de conhecimento também, eu ia olhar por outros ângulos, né? Mas aí eu participei de um processo seletivo dentro da Embrapa Agricultura Digital, que é a unidade que tem aqui em Campinas, que estava muito vinculado à questão do meu doutorado em política científica e tecnológica. Então, dentro do doutorado, eu tive algumas disciplinas que tratavam sobre a questão de indicadores, prospecção tecnológica, e aí eu prestei esse processo seletivo e passei. E eu acabei caindo em uma área que eu nunca tinha trabalhado antes, que é a agricultura. Então, para você ver, assim, que o caminho que eu sigo... É interdisciplinar mesmo, hein? É muito interdisciplinar, assim. Mas, assim, eu acho que é um ponto positivo, justamente porque eu consigo me adaptar facilmente aí a diferentes contextos e diferentes áreas. Eu fiz quase 2 anos de pós-doc na Embrapa e o objetivo, na verdade, era propor uma metodologia para o desenvolvimento de indicadores de inovação para a área de agricultura digital. Então, esse pós-doc está vinculado a um centro de ciência para o desenvolvimento que é financiado pela FAPESP, que é o Semear Digital. Ele é coordenado pela Silvia Masrurá, que é presidente atual da Embrapa. Ela era minha supervisora, junto com a pesquisadora Luciana Romani, que também é pesquisadora aqui da Embrapa Agricultura Digital. Foi uma outra área super legal que eu descobri e que agora eu sou completamente apaixonada, a agricultura. Então, assim, por mais que eu tenha finalizado o pós-doc, eu ainda estou dentro desse centro. Depois que eu finalizei, me alocaram como pesquisadora associada do centro. Então, assim, estou trabalhando com essa questão agora de políticas públicas e agricultura digital. Mas durante o pós-doc, eu desenvolvi um sistema de indicadores em que é possível identificar, antes de você comprar uma tecnologia digital para sua propriedade rural, se aquilo realmente vai dar certo ou não, o nível de sucesso. Então, é uma tecnologia que é de prospecção tecnológica mesmo. Então, tem o perfil para o desenvolvedor da tecnologia, aquele que fez realmente a tecnologia. Então, é um pouco mais técnico, com dimensões mais técnicas, vinculadas à questão da sustentabilidade, especificação da propriedade que vai receber essa tecnologia, quanto da perspectiva do produtor rural. Então, o produtor rural pode preencher lá, isso aí vai virar um software depois, talvez um aplicativo. E aí, no final, em ambos os perfis, você tem uma escala de 1 a 5, quanto mais próximo de 5, maior o nível de sucesso de adoção daquela tecnologia digital na sua propriedade ou naquela região. E quanto mais próximo de 1, quer dizer que não compensa, né, adquirir essa tecnologia. E aí ele especifica o porquê que deu esse resultado e tudo mais. Justamente para que o desenvolvedor da tecnologia possa ter, olha, aqui não deu certo por conta do relevo, por exemplo, porque não tem acesso à internet. Aí você entra na Unicamp em 2025 e o seu projeto de pesquisa atual, ele reinsere, né? Isso. Na trilha dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí buscando uma relação envolvendo os instrumentos de planejamento governamental e fazendo uma análise sob a ótica do direito à cidade. Isso. Então você passou um período em campo, lá no pós-doc, e aí volta, busca um resgate com os ODSs, fazendo uma conexão com o planejamento governamental e buscando no direito à cidade uma lente de análise. Esse projeto, ele está muito vinculado às disciplinas do meu concurso. Então, eu precisei realmente trazer essa perspectiva mais do planejamento urbano, do direito à cidade, junto à minha proposta de pesquisa para o período de estágio probatório. Então, por isso que eu trouxe a questão dos instrumentos de planejamento, justamente porque está muito vinculado à questão territorial, da implementação da política e o direito à cidade, que é um arcabouço teórico crítico também. Assim como eu adoto essa perspectiva crítica, né, em relação aos ODS, o direito à cidade também traz essa crítica por trás dessa abordagem, né? E o objetivo desse projeto é justamente identificar os instrumentos de planejamento municipais aqui da região de Campinas, de Limeira. Eles vêm adotando esses ODS, eles estão adaptando os ODS, e no processo de construção desses instrumentos, existe o processo de participação social por trás da construção desses instrumentos, do PPA, por exemplo, que é o Plano Plurianual. É um projeto aí que eu acho que vai ser bem bom, assim, de dar continuidade e retomar a questão dos ODS. Eu acredito que quando for lançada uma nova agenda de desenvolvimento por parte da ONU, porque vai vir alguma coisa depois de 2030, provavelmente eu vou continuar nessa trilha aí dessa agenda governamental internacional para fazer esse comparativo. E é um projeto que eu também pretendo levar para as ações extensionistas. Eu gostaria de ir para além dos muros aí da pesquisa
pesquisa da universidade, ter esse contato direto com o gestor público, para justamente explicar, olha, se a gente adota o ODS, uma meta do ODS da forma como ela veio, ela nunca vai ser adequada. Ela pode ser que tenha alguma coisa ou outra que esteja ali parecido com o nosso contexto, mas a gente precisa realmente adequar. Falando nessa questão da sua trilha com relação aos ODS, né? Uma publicação recente sua na revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, na edição do segundo semestre de 2023, você tem um texto publicado sobre a contribuição da universidade com o desenvolvimento sustentável no Brasil, e aí você faz uma análise da institucionalização do RIDS, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável da Unicamp. Essa pesquisa foi feita em colaboração com outros pesquisadores e a gente estava realmente buscando compreender esse histórico de constituição, essa experiência de formulação e implementação do RIDS. Ele está ainda em implementação, né? Mas a gente queria entender quais são os atores que participam desse processo, como que se dá essa visão relativa ao conceito de sustentabilidade e a questão do próprio desenvolvimento científico e tecnológico vinculado, e foi uma tentativa aí de contribuir em torno dessas iniciativas institucionais que têm essa perspectiva mais inovadora, né, vinculada à questão do desenvolvimento sustentável, que está orientada para a promoção de tecnologias, de empreendimentos e até mesmo avanço teórico nessa parte aí da questão entre desenvolvimento urbano integrado com esse conceito de sustentabilidade. Então, eu lembro que na época tinha 14 atores participando desse processo de formulação do RIDS, não apenas atores da Unicamp, público, né? Como a Unicamp, a Prefeitura Municipal, também tinha o governo estadual de São Paulo também nesse processo, mas também tinha outras instituições privadas, não apenas empresas, mas também universidades. Então, a Facamp, a PUC Campinas. É um projeto muito interessante, né? Ele é intersetorial, Sim. Ele é multinível em termos de governança. Eu achei muito interessante o texto de vocês. Ô, Thaís, dando sequência na nossa conversa, você é coordenadora do Laboratório de Estudos do Setor Público da Unicamp, sim, o LESP. Se você puder explicar para quem está acompanhando aqui a entrevista, o que é o LESP, qual a relevância do LESP, inclusive, sem o LESP, o MBA em Gestão e Políticas Públicas provavelmente não teria sido imaginado, concebido, né, para ser hoje algo que acontece. O LESP é um laboratório de estudos que é composto por 14 docentes. Nós temos, uma das principais atividades é a orientação inicial aí de ICs, que são iniciações científicas, vinculadas a diferentes linhas de pesquisa, que também abordam essa perspectiva interdisciplinar e tem como objetivo produzir, divulgar e aplicar conhecimentos na área de políticas públicas, contribuindo aí com o fortalecimento da capacidade institucional do setor público no nosso país. As atividades desenvolvidas dentro do LESP envolvem realização de pesquisas, a gente está retomando agora os seminários do LESP, e cada docente vem desenvolvendo pesquisas próximas aí à questão dos estudos do setor público, né? No meu último levantamento, que foi feito no início desse ano, em termos de orientações desses 14 docentes, nós temos cerca de 80 alunos de pós-graduação, dentre mestrado e doutorado, vinculados tanto ao ICSA, quanto ao Programa de Administração, quanto ao DPCT, que é o Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Ele é um laboratório que realmente ele extravasa a questão dos temas que ele aborda nas 3 frentes, né? Ensino, pesquisa e extensão. Isso. Então tem muita atividade mesmo, eu te parabenizo aí, e ao te parabenizar, estendo também o reconhecimento a todos os docentes e alunos que participam do laboratório. Bom, chegamos na hora de falar da sua disciplina no MBA em Gestão e Políticas Públicas, que é a disciplina de aplicações setoriais. Essa disciplina, dentro da estrutura curricular do curso, faz parte do eixo temático 3, que é o eixo de aplicações.
Uhum. Você vai estar com a turma 2025 nos dias 6, 13, 20 e 27 de setembro. E aí eu quero te perguntar, para quem está nos acompanhando e para os alunos também que estão se preparando para te receber em sala de aula, qual que é o principal objetivo da disciplina e o que os alunos podem esperar dessa disciplina em termos de aprendizado, conhecimento e assim por diante. Bom, essa disciplina ela tem como objetivo principal fazer com que os alunos conheçam políticas públicas selecionadas, né, e pensar sobre modelos, abordagens e ferramentas no processo de elaboração dessas políticas. E por conta disso, no final da disciplina, os alunos podem esperar aprender sobre o que são as políticas públicas verticais, horizontais e transversais. Nós vamos tratar sobre esses conceitos. Eu pretendo retomar um pouquinho dessa questão da própria descentralização das políticas públicas, justamente colocando a dimensão territorial em destaque. Depois da Constituição Federal, os municípios ganharam maior autonomia, né, com esse processo de descentralização, então eles têm um papel fundamental no processo de implementação. Então é importante, eu vou retomar já no início essa questão. Temos também, vamos abordar alguns casos de sucesso e fracasso nas políticas públicas, e eu vou trazer alguns casos muito emblemáticos, assim, que a princípio você pode até dar risada, assim, nossa, como é que isso pode ter acontecido, né? Mas que infelizmente acontece e que acaba gerando um processo de ineficiência da ação pública, né? E uma outra questão também são os efeitos dessas políticas públicas no entorno, nos territórios. Então, essa dimensão territorial do planejamento, do processo de elaboração dessas políticas vai perpassar durante todas as aulas dessa disciplina. Como o nome da disciplina é Aplicações Setoriais, você pretende abordar quais setores aí com eles? A disciplina ela vai abordar as políticas econômicas, políticas sociais, política ambiental e política urbana. E uma dessas políticas que perpassa aí quase todos esses setores, todas essas pastas, né, e que iremos trabalhar durante uma ou duas aulas, se refere ao programa Bolsa Família. Tanto é que uma das leituras vinculadas a essa disciplina é específico sobre esse programa. E o Bolsa Família, ele, bom, não vou dar tanto spoiler, mas ele consiste em uma política pública que podemos dizer que é intersetorial, justamente porque envolve não apenas a política de assistência social, mas também outras pastas, como a política econômica, vinculada à questão da distribuição de renda, a política educacional e a política de saúde também. Então, vamos tratar aí sobre o programa Bolsa Família, mas também vamos abordar outras políticas também no decorrer aí da disciplina. Esse programa é muito interessante porque ele é um caso internacional de multigovernança na questão não só da gestão, mas na questão do compliance também, relacionado ao setor público. Tudo isso pela interface enorme que ele tem com o aspecto social do Estado. Ele é um programa cuja natureza faz menção a um estado de bem-estar social, Sim. mas que está inserido dentro de uma lógica, independentemente da ideologia que está no governo atualmente, mas de uma lógica predominantemente neoliberal. É um monstrinho das diferentes estratégias que a administração pública se utiliza para continuar oferecendo e cumprindo as suas missões aí em relação à sociedade. Fazendo esse gancho, eu gostaria de entender, né, a partir da disciplina, qual que é a importância que você vê em discutir aplicações setoriais para as pessoas que têm uma relação com a gestão e com as políticas públicas. Ao meu ver, podemos destacar pelo menos 3 aspectos que justificam a sua importância. O primeiro deles se refere à questão da própria capacitação técnica para o processo de análise e formulação dessas políticas. Então, já na primeira aula, os alunos vão ver essas ferramentas para classificar e analisar políticas públicas, verticais, horizontais e transversais. Como que a gente classifica essas políticas, o que é essencial para planejar intervenções que sejam, de fato, coerentes com as necessidades locais, em termos de coordenação com outros setores e tudo mais. E dentro desse aspecto de capacitação técnica, ele também vai aprender a identificar quais são os fatores críticos para esse sucesso, para esse fracasso em políticas, o que pode permitir que o gestor, na sua atuação prática, possa corrigir rumos ou replicar, por exemplo, boas práticas que foram aplicadas em outros contextos. Eu pretendo mostrar algumas ferramentas para realização de benchmarkings, justamente para identificar onde que tá essas boas práticas, justamente para fazer com que eles tenham
ferramentas ali para conhecer o que já foi realizado dentro daquela área que eles trabalham. E um outro aspecto é a questão da visão setorial e integrada da disciplina. Justamente por abordar a política econômica, social, ambiental, urbana, que são áreas prioritárias para qualquer gestor público que precisa alocar recursos que são muitas vezes escassos e priorizar as ações. Discutir essas políticas setoriais implica discutir como que essas políticas impactam o território, evitando, por exemplo, ações fragmentadas e tudo mais. É uma forma aí de evitar realmente desperdício de recursos. E um terceiro aspecto vincula-se à questão da própria sustentabilidade e territorialidade, que também está integrado nesses outros aspectos que eu comentei, que é realmente abordar políticas públicas ambientais e urbanas. E aí eu vou abordar o contexto da agenda dos ODS também, acho que é uma política transversal que podemos tratar de uma perspectiva crítica, né? Sim. Não adotando aí de uma forma 100% do jeito que ela chega para a gente, de forma com que o gestor seja capaz de adaptar a contextos regionais e tudo mais. Então, ao meu ver, essa disciplina ela parte de uma abordagem estratégica para formar gestores que sejam capazes de analisar criticamente essas políticas que já são implementadas, de propor soluções que sejam integradas, considerando a questão territorial, a questão de diferentes setores, e também implementar ações aí com bases em evidências e com base nessa gestão colaborativa, né? Em contexto, na verdade, de recursos limitados e de uma extensa complexidade dos problemas públicos, né? Esse domínio dessas competências é super importante para a eficácia da gestão pública. Acredito que seja uma disciplina aí que vai gerar muito debate entre os alunos. E eu também estou planejando algumas atividades práticas para eles fazerem, então acho que vai ser bem legal. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito interessante. Bom, eles vão te conhecer agora e daqui a um tempinho eles vão começar a escolher assuntos, né, para desenvolver o TCC. Lembrando que o TCC do MBA, ele é feito na forma de caso aplicado de ensino. Isso porque a gente quer estimular que por meio do trabalho de conclusão de curso, eles desenvolvam melhorias, avanços e soluções para problemas vivenciados nos seus respectivos ambientes de trabalho. Nessa perspectiva, você gostaria ou tem disponibilidade para quais temas? Mas a gente sabe que aqui não é só uma limitação, é só uma indicação, né? Minhas áreas de interesse são em análise de instituições, análise de políticas, a questão mesmo da sustentabilidade, direitos humanos. Para mim, assim, são as principais áreas. E de inovação, na parte mesmo de analisar esse processo de transformação digital da agricultura, é algo que vem me interessando bastante. Mas, assim, se a gente falar de um tema só, é a questão da análise de políticas e de instituições. Bom, Thaís, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Se você tiver alguma mensagem aí para se despedir e para deixar para quem está nos acompanhando. Claro, bom, eu primeiro queria agradecer, Rafael, pela possibilidade aí de comentar sobre a minha trajetória, sobre a minha pesquisa. Eu sempre gosto de falar sobre todo esse processo. E eu queria também agradecer pela possibilidade aí de oferecer essa disciplina para os estudantes. Estou muito animada para compartilhar os conhecimentos e discutir com eles também, aprender a partir deles, da experiência deles, e eu espero que seja muito produtivo, espero que eles estejam animados também para essas aulas, que eu vou estar muito animada. Eu quero, assim, retribuir o agradecimento também pela sua gentileza em ter aceitado o convite, de ministrar as aulas, né, e também de conversar conosco aqui nessa primeira parte deste projeto aqui de um podcast voltado para o MBA em Gestão e Políticas Públicas. Volte sempre, as portas estão abertas, eu te agradeço. E para você que está nos acompanhando, a gente volta em algum momento, logo lá para frente, conversando com outro professor que vai dar aula no MBA em Gestão e Políticas Públicas da Unicamp. Enquanto isso, assista quantas vezes você quiser este vídeo, não esquecendo de curtir, de comentar e também de nos seguir aí no canal, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.